Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. Está fraco. Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. A Bíblia diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Disse isso porque não sabia mais o que falar, pois estavam todos apavorados. Então a nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Uau! De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, diga comigo, desciam um monte. Mais uma vez, desciam um monte. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Verso 14. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, se podes, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão, o ajudou a se levantar e ele ficou de pé. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ok, eu quero falar hoje sobre quando o seu milagre está descendo a montanha. Você não viu quando o seu milagre está descendo a montanha? Amém. Quando o seu milagre está descendo a montanha. Amém. Preste bem atenção, o texto diz que Jesus subiu num monte muito alto. E quando ele estava lá, neste monte, a Bíblia diz que ele levou o seu círculo mais íntimo. Apesar dele ter 12 discípulos e ter ter 12 apóstolos e ter inúmeros discípulos, ele tinha um círculo íntimo de 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Ao ler o texto você percebe que isso se repete várias vezes. Muitos momentos mais íntimos de Jesus, apenas Pedro, Tiago e João estavam com ele. E foi o que aconteceu aqui. Quando ele estava em cima do monte, lá em cima, Jesus fez algo que podemos achar que ele estava tentando demonstrar o seu poder. Mas percebendo, lendo textos, que não há nenhum momento em que Jesus se exibe. Não há nada que caracterize em Jesus uma necessidade de exibir a quem ele era. Na verdade, o texto diz ao contrário, que ele abre mão da sua glória para assumir a forma
de servo ao assumir o corpo e uma carne humana. Ele abre mão da glória e se parece com um simples homem todo o tempo. Alguém vai dizer aleluia? Vemos Jesus sentindo fome, Jesus sentindo frio, Jesus sentindo sono. Mas o texto diz que naquela hora que ele está no monte, a Bíblia diz que ele se transfigura. E aqui há uma diferença, eu já expliquei para vocês, que quando a Bíblia diz que o diabo se transfigura ou se transforma em um anjo de luz, há uma diferença aqui na expressão, porque quando o diabo se transfigura ou se transforma em um anjo de luz, ele está fazendo um mimetismo, é mais ou menos o que acontece com o camaleão. O camaleão fica perto de um tronco marrom e ele se torna marrom também, perto de uma folha verde, ele se torna verde também. Ou seja, aqui no mimetismo ele não é aquilo, ele apenas se parece. Então o diabo não é um anjo de luz, ele se parece. Aqui no texto, Jesus não se parece com alguém de luz. Ele é a própria luz. A transfiguração não é um mimetismo, ele não quis parecer uma coisa que ele não é. Ele manifestou quem ele é de verdade. Os discípulos puderam ver Jesus como ele é realmente. E a Bíblia diz que quando eles viram aquilo, eles caíram. Então, de repente, eles observaram e Jesus estava ali com Moisés e Elias. Não vou pregar sobre isso. Quem sabe mais para frente, aqui já dá uma outra mensagem. Mas há um detalhe aqui que você precisa perceber. Isso aqui não é espiritismo. E é simples você perceber por um único detalhe. Um detalhe pequeno, mas importante. Apesar deles verem Moisés e Elias não falou com nenhum deles. Porque os mortos não falam conosco. Ok. A Bíblia diz que eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Então, de repente, Pedro teve a brilhante ideia de dizer: vamos construir 3 tendas aqui, vamos ficar aqui, Rabi. Uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e outra para você. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que ele fala isso em um momento em que ele estava completamente apavorado. E naquela hora, uma nuvem que estava dentro dela, ouviu-se uma voz. E quando a voz veio de dentro da nuvem, ela não disse: ouçam a Moisés, ouçam a Elias. A voz disse: este é meu filho amado, ouçam a Jesus. Você não ouviu? Percebam que quando a voz veio de dentro da nuvem, ela não disse: ouçam a Moisés, ouçam a Elias. A voz disse: este é meu filho amado, ouçam a Jesus. E aqui começa o grande segredo para essa mensagem. O segredo da nossa vida, o segredo da sua vida é ouvir Jesus. Ok? Por favor, quando falamos de ouvir Jesus, não é você colocar Jesus em uma prateleira de outras pessoas que você escuta. Não, 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 não. Jesus não foi colocado na prateleira junto com Moisés e com Elias. Apesar dos 3 estarem juntos, o Pai destacou Jesus sobre os outros 2. A Bíblia diz que Moisés e Elias não falaram com aqueles homens, mas a voz do céu apontou para Jesus e disse: ouçam o meu filho amado, a ele ouvi. Alguém pode dizer aleluia? E quando isso aconteceu, a Bíblia declara que quando eles olharam de novo, eles estavam sozinhos. Elias e Moisés não estavam mais ali. O que significa que eu não preciso de mais ninguém. O que eu preciso é de Jesus e da sua palavra. Eu não só ouço Jesus, eu torno a palavra de Jesus exclusiva na minha vida. Eu não coloco a palavra de Jesus no mesmo nível de outras palavras. Eu não pego a Bíblia e ponho ela junto com outros livros. Não é assim. Se você é um crente na palavra. E a palavra de Jesus está acima de qualquer coisa. Suas decisões são tomadas na palavra. O que você crê está na palavra. Você não crê no que a sua denominação diz. Você não crê no que sua religião fala. Você crê no que a sua Bíblia diz. É por isso que eu não trago outros livros aqui em cima. Não preciso. Não é porque eu não leio outros livros. Eu leio muitos livros.
Nem mesmo os livros que eu já escrevi, eu trouxe aqui em cima. O único livro que precisamos aqui é a Bíblia. Ela é suficiente. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Eles ficaram sozinhos, só Jesus estava lá. E quando eu vi esse momento aqui, eu me lembrei exatamente o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim, na nova versão transformadora. Imediatamente eu me lembrei desse texto que diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras. Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Mas lembre-se, uma coisa é antes, outra coisa é agora. E você precisa lembrar que algumas coisas que nós pregamos aqui, você precisa encaixar no tempo certo. Uma coisa é antes, outra coisa é agora. Quando falamos que somos pecadores, não está errado, mas éramos antes. Agora, pela fé, somos justos. A nós somos atribuídos a justiça de Cristo. Amém? Antes, éramos inimigos de Deus, agora somos seus amigos. Antes você era amaldiçoado, estava debaixo de maldição. E a maldição estava porque você quebrou a lei. Mas agora a Bíblia diz que Jesus removeu a maldição. Então vocês têm a mesma bênção. A Bíblia diz a mesma bênção de Abraão, de ser sido declarado justo. Então uma coisa era antes, outra coisa é agora. E a Bíblia diz, antes, no passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, através dos profetas. Mas a Bíblia diz que agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Alguém pode dizer aleluia? Agora que a Bíblia diz, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Como Jesus criou o universo? Pela sua palavra. Então escute, eu não só tenho que colocar Jesus na posição que o Pai o colocou, mas eu preciso lembrar o que é a sua palavra. A sua palavra é o poder criativo, criador de Deus. Eu ouço Jesus porque o que Ele diz cria a realidade da minha vida. Você não ouviu direito. Você ouve a Jesus, porque a palavra dele é o poder criativo, criador de Deus. Ela cria a realidade da sua vida. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Ok, do que é que você precisa apenas? A palavra. Ouvir a Jesus. Ok? Foi o que Maria disse aos homens em Caná da Galileia. Fazei tudo o que Ele vos disser. Você só precisa ouvir Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então liga comigo. O segredo é ouvir Jesus. Eu só preciso da palavra dEle. Ok. Quando você olha aqui o texto. Nós vemos algumas perguntas que Jesus faz. E essas perguntas revelam o que Ele está falando para mim e para você. E a primeira pergunta está no versículo 16. E a Bíblia diz que acontece isso assim que Ele desce do monte. Assim que Moisés e Elias desaparecem, a Bíblia diz que Jesus desce do monte. Ele não fica lá, como Pedro havia sugerido. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. A missão de Jesus não era lá. A Bíblia diz que quando ele desce o monte, e ele vai conversando com os discípulos, dizendo, olha, o que aconteceu aqui é só para vocês 3. Até que o Filho do Homem ressuscite ao 3º dia. Até lá, fica entre a gente. Isso é uma das marcas de um círculo íntimo. Devem ser pessoas que você pode confiar coisas que você não confiaria a outras pessoas. E essas pessoas devem ser fiéis a guardar aquilo que você falou. Se elas não podem guardar, então elas não podem ser parte do seu círculo íntimo. Aí quebra a mal interpretação bíblica que diz, maldito o homem que confia no homem. Jesus confiou em 3 homens. Aqui. Jesus não está dizendo que você não deve confiar nas pessoas. Jesus diz que você não deve confiar no seu braço no lugar de Deus.
A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e aí você não lê o resto. E faz do seu braço a sua força, o seu poder. O seu poder e a sua força é Deus, não é seu braço. Você confia no Senhor e não estriba a sua vida, ou apoia a sua vida no seu próprio entendimento, diz a palavra. Alguém pode dizer amém? Ok. Verso 16, Jesus faz então a primeira pergunta. Ele pergunta sobre o que discutem. Percebemos? A Bíblia diz, perguntou Jesus. Ele fez uma pergunta. E aqui diz qual é a pergunta que ele fez. A Bíblia diz, perguntou Jesus. O que foi que ele perguntou? Não foi outra pessoa que perguntou, foi o próprio Jesus. Ele fez uma pergunta. Você está falando que é ele? Lembre-se, não foi o que Deus disse? Ouçam a ele. Ok. E aqui Jesus está falando. Ele está o quê? Falando. Mas a fala de Jesus aqui vem em forma de uma pergunta. Ele diz, sobre o que vocês discutem? E aqui é interessante porque a Bíblia deixa claro que até aquele momento ninguém havia inteirado Jesus de nada. Nem os mestres da lei que estavam ali, nem os outros discípulos que ficaram. Você vai ver no texto, se você acompanhar, vai ver que a Bíblia diz que eles se encontraram com os outros discípulos. Eles tinham 12, mas só 3 subiram, os outros ficaram. Os outros discípulos não inteiraram Jesus. O próprio pai do menino ainda não havia inteirado Jesus. Jesus quis se inteirar por conta própria. E a Bíblia diz que ele faz essa pergunta porque ele escutou o que estava acontecendo. Ele escutou. Alguém está ouvindo ou não? Ele escutou. E há um detalhe aqui, ele poderia ter se distraído. São muitos detalhes. Porque a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, a primeira coisa que fizeram foi a multidão cercar para cumprimentá-lo. Todo mundo queria dar a paz do Senhor para Jesus. Eu fico imaginando, já contei isso aqui na igreja, tem crente aqui que às vezes é tão frágil que se alguém não der a paz do Senhor, o cara não vem mais na igreja. Ah, o irmão passou por mim e não deu a paz do Senhor. Meu irmão, aquele irmão não morreu por você na cruz. Agora imagine se Jesus tivesse dado a paz do Senhor para todo mundo. Ah, não, vamos embora. Jesus passou por mim, nem deu a paz. Não deu nem a paz para mim. A Bíblia diz que todos foram cumprimentá-lo. Ele podia estar distraído, mas ele estava ouvindo. E porque ele estava ouvindo, ele perguntou, o que é que vocês estão falando? Do que vocês estão discutindo? Então, essa é a primeira coisa que o Senhor está lhe dizendo. Ele escuta a sua voz. Ele escuta o seu pedido. Alguém pode dizer aleluia? A primeira coisa que ele fez foi ouvir. A Bíblia diz que ele ouviu e perguntou, o que vocês estão discutindo aí? Ninguém inteirou ele, ninguém botou ele na conversa. Ele escutou e ele entrou. Porque ele ouviu. Na hora que eu olhei isso aqui, eu disse, o próprio livro de Hebreus que acabamos de ler diz que de diversas vezes, por várias vezes, por muitas vezes, de diversas formas, Deus falou através dos profetas. Mas agora ele falou através do Filho. E eu fico imaginando esse detalhe, porque a gente fica pensando que filho aqui no texto é simplesmente alguém que saiu da barriga de uma mãe. Não, Jesus não é filho porque saiu da barriga de uma mãe. Não, ele é filho porque ele é a expressão exata de Deus. É olhar para Jesus, você vê o Pai imediatamente. Alguém vai dizer aleluia? E naquela pessoa que você diz, você é filho de fulano? Ah, você tem os... realmente, olhando para você, você realmente tem aparência, você guarda características. Olhando para você, realmente você é parecido. Não é assim. Ele é a expressão exata de Deus. Então escute. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Põe aqui na NVI, por favor. Êxodo 3, 7. Olha como Jesus e o Pai se parecem. A Bíblia diz, o Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo. Ele está falando de você. Você é o povo de Deus. Você não viu, você é o povo de Deus. Os políticos querem que nós sejamos o povo deles, mas nós não somos o povo dos políticos.
A nossa classe política quer dominar o povo. Exercer sobre o povo domínio. Jesus disse isso. Nós não somos o povo da classe política. Nós somos o povo de Deus. Nosso reino é outro e nosso governo é outro. Alguém pode dizer aleluia? Okay. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito. E olha o que o texto diz. E escutado o seu clamor. Esse é o Deus que você serve. Ele escuta a sua voz. Ele ouve o seu pedido. Quando você está orando, quando você está falando com Deus, Deus está ouvindo você, você precisa ter essa certeza. Você não está falando com a parede, nem a sua voz está batendo no teto. Alguém está ouvindo você, você não é um louco. Você está falando com alguém e ele é mais real que você. Eu acabei de dar um testemunho que eu ouvi lá fora. Melhor, ouvi quando entrei na igreja da ovelha desta casa. O filho dela não estava vindo nem na igreja e Deus falou com ele. Eu acho isso lindo. Como Deus rompe as nossas religiosidades. Rompe o nosso evangeliquez, o nosso gospel. E nos dá experiência com ele. Você não ouve a voz de Deus porque você é gospel? Você ouve a voz de Deus porque Deus quis se revelar a você. Amém? Ele diz, não é meu povo? Não foi o que ele disse? Meu povo, se é meu, eu vou ouvir a voz deste povo que é meu. Falei há pouco da classe política. A classe política não ouve a voz do povo. Se ouvisse a voz do povo, as coisas seriam diferentes. O povo tem outras necessidades que a classe política não atende. Estou interessado em outras coisas, menos ouvir a necessidade do povo, que o povo pede. Mas a Bíblia diz que nós somos o povo de Deus e Deus sabe o que precisamos. A Bíblia diz, antes de você pedir, o seu Pai sabe tudo o que você necessita. Deus ouve a sua voz, Deus ouve a sua oração. Você deve começar esta manhã crendo nisso. O seu milagre está descendo a montanha e você precisa acreditar que Deus ouve a sua oração. Deus ouve seu pedido. Alguém pode dizer aleluia? Por que Jesus interferiu? Porque ele ouviu. Por que Deus fez essa interferência aqui? Porque ele o quê? Porque ele ouviu. Eu disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Você é filho de Deus. Deus está dizendo, eu ouço a oração dos meus filhos. Alguém pode dizer aleluia? Ok, verso 21, vai lá comigo. Não do Êxodo, lá no texto que nós estamos originalmente, de Marcos 9. Vai comigo no verso 21. Ok. Ok, a ênfase está no 21, pode deixar o 21 aí. Eu quero lembrar para vocês que, bota aqui o verso 20. Por favor, vamos para criar o contexto. Ok. Isso aqui é um detalhe importante, vejam bem. Vocês estão me acompanhando ou não? O que Deus faz com os seus pedidos? Quero ver vocês. O que Deus faz com os seus pedidos? Lembre-se que diz em Mateus 7. Peça, e lhe será dado. Se vai ser dado o que você pede, é porque Deus primeiro ouviu. Ele não pode atender um pedido que você não fez, mas ele também não poderá atender um pedido que ele não escutou. Faz sentido para você ou não? Deus está te dizendo hoje, eu sou a pessoa que você pode trazer os seus problemas. Vou repetir. Deus é a pessoa que está te dizendo hoje, sou a melhor pessoa para você me trazer seus problemas. A Bíblia diz que quando Jesus se inteirou das coisas, ele disse, traga um menino para cá. Naquele momento, naquela situação ali,
O menino era o problema que o pai estava atravessando. A enfermidade daquele menino, a doença, a possessão. Ele disse, tragam para mim. Eu nunca conheci alguém que diz, me traga problema. A não ser Jesus. Jesus, você está cansado e sobrecarregado? Me traga seu fardo pesado e eu vos aliviarei. E depois vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, vocês acharão descanso para as vossas almas. Esse é o verdadeiro Shabat. O verdadeiro descanso é a paz que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento. Eu não conheço ninguém que diz, traga-me seu problema, só Jesus diz. Você tem pecado? Me traga seu pecado, eu consigo resolver. Você tem enfermidades? Me traga sua enfermidade. Me traga suas dores, suas doenças, suas maldições. Me traga suas situações. Alguém está ouvindo ou não? Eu lembro que no final do filme, O Cavaleiro das Trevas, do Batman, há uma parte em que o Batman diz assim, eu preciso que você diga para todo mundo que fui eu que fiz isso com este homem, e a partir daí a polícia vai me perseguir, todo mundo vai me perseguir, para que a gente consiga manter as coisas em ordem. E aí o menino diz assim, mas pai, quando ele fizer isso, todo mundo vai cair em cima dele. Ele faz. Ele não é o herói que a gente quer. Ele é o herói que a gente precisa, porque ele suporta. Se em um filme, eu trazendo a ilustração, alguém está dizendo que jogue para mim a situação que eu suporto, e é um personagem, ficção, obviamente, eu quero que você imagine que seu super-herói, Jesus, ele não é ficção. Ele é real, ele é todo poderoso, ele é Deus, e ele está dizendo, não tem problema que você me traga que eu não suporte, que eu não aguente nos meus ombros, que eu não consiga resolver, que eu não consiga entender a sua situação. Ele está te dizendo hoje, não só escuta os seus pedidos, mas me traga a sua situação. Dê ela para mim. Você sabe o que está pesado que você está carregando? Se na ficção que eu acabei de contar, alguém pôde jogar o problema em cima de um super-herói, você tem um herói que morreu na cruz por você e demonstrou ter poder que ninguém tem. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu conheço muita gente que foi bacana nessa vida, mas morreu. Eu conheço alguém que foi muito maravilhoso nessa vida, e morreu também, mas ressuscitou. Ele está vivo, ele está aqui esta manhã. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, Jesus é a melhor pessoa para eu levar o meu problema. Por quê? Porque ele aguenta. Você está aflito, doente, sem dormir, porque você não aguenta. Você está carregando uma coisa que você não aguenta. Agora dê para Jesus para ver se ele vai perder noite. Se ele vai ficar preocupado, se ele vai ficar ansioso, se ele vai ficar deprimido. Ele aguenta. Ele suporta. A Bíblia diz, então trouxeram, quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Guarde isso. A Bíblia diz que o menino caiu no chão. Ok. Verso 21. Jesus perguntou ao pai. Novamente, é como outro texto. A Bíblia diz quem fez a pergunta. Sim ou não? A Bíblia diz, verso 16, Jesus perguntou. O que é que vocês estão discutindo? Aqui novamente, a Bíblia diz quem está fazendo a pergunta. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Então aqui você tem, nessa segunda pergunta, uma verdade para a sua vida. Jesus está dizendo para você esta manhã, eu escuto o seu pedido, eu me compadeço da sua dor. Você não ouviu? Jesus está dizendo, eu me compadeço da sua dor. Vemos o que Jesus estava dizendo aqui, quando ele perguntou, há quanto tempo ele está assim? Nós somos gospel demais, e a gente lê a Bíblia mais ou menos, como eu falei agora, do exemplo que eu dei do filme do Batman, a gente lê a Bíblia como se Jesus fosse um super-herói, e que ele estava o tempo todo, como é que eu poderia dizer, com o roteiro pronto nas coisas, nas mãos dele. Não. Percebo que até aqui, nessa parte do texto, o que Jesus tem é o relato do Pai. O Pai diz,
Quando o espírito imundo pega o meu filho, eu trouxe ele para você, porque um espírito imundo pega o meu filho. E quando ele pega meu filho, ele joga o meu filho no chão. Ele arranja os dentes, espuma pela boca, sim ou não? Ele relata para Jesus, sim ou não? Quando ele pergunta, o que vocês estão discutindo? Ele faz um relato, escute. Ele só está ouvindo o relato do pai. Só que quando chega aqui, ele não ouve mais o relato. Ele vê acontecer diante dos olhos dele o que o pai relatou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está vendo? Jesus está vendo o que está acontecendo com você. Jesus está vendo o que você está atravessando. E escute, eu quero te dizer mais. Ele vai além das entrelinhas. Jesus não só viu o sofrimento do pai no rosto dele, quando ele viu acontecer, ele viu o sofrimento do menino, porque aqui é um sofrimento duplo. O pai vê o sofrimento do filho e o sofrimento do filho ao ser jogado no chão e passar por aquilo. Vocês estão ouvindo ou não? Jesus foi movido aqui de íntima compaixão. Ele agora só tinha um relato, ele estava vendo o que o diabo estava fazendo com aquele menino. E, em consequência, o que o pai estava sofrendo pelo diabo fazer aquilo com o menino. Agora, aqui, como eu disse, vamos dar um passo além. Jesus não só se compadece da dor daquele homem, mas Jesus também estava ali compreendendo o momento da vida daquele homem. Por quê? Porque, irmãos, eu quero te lembrar que quando isso aqui aconteceu, o pai do menino disse, eu trouxe o meu filho para você. Mas em outras palavras, como eu não te encontrei, você não estava aqui, você estava alguns metros acima do nível do mar. Você estava em um outro nível, um outro patamar, estava em outra altura. Você estava em outro lugar que não era aqui, você estava no andar de cima. E sabe qual é o problema com a gente? Nós deveríamos fazer como Jesus, andar mais tempo no andar de cima. Jesus só resolveu as coisas no andar de baixo porque ele passava tempo no andar de cima. A Bíblia diz que o pai disse, como eu não te encontrei, eu pedi aos seus discípulos que o fizessem. E eles não puderam expulsá-lo. Então imagine, a dor do pai estava agora agravada pelo sentimento de frustração. Faz sentido ou não? E aqui está a prova de que o demônio não tinha saído. Aconteceu na frente de todo mundo e na frente de Jesus. Está claro isso ou não? Eles haviam feito a oração, sei lá o que eles tentaram fazer, chamaram pelo nome de Genésio. Eu não sei o que os discípulos tentaram fazer, mas alguma coisa deu errada. Conta-se uma história, não sei se é verdadeira, que o irmão foi expulsar um demônio. E o pastor havia pedido ele para jejuar naquela semana. Para fazer um jejum. Só que naquela semana, o irmão quebrou o jejum. Não foi fiel ao jejum. E quando o irmão está ali expulsando o demônio olha para ele, ri e diz, você acha que eu não sei o que você fez? Você comeu cuscuz. Tem crente que não aguenta ver cuscuz. Entre Jesus e o cuscuz, cuscuz. Uns dias atrás eu vi uma brasileira que está morando nos Estados Unidos com o seu marido, que é um mineiro. E ela foi trollar o marido e disse, olha, eu tive agora na nutricionista, ela disse que para você ficar bem de saúde, você não pode mais comer cuscuz. Você falou de onde eu vim, eu não tenho como viver sem cuscuz. Você falou para ela que cuscuz é vida. E o demônio disse, você acha que eu não sei o que você fez? Você comeu cuscuz? O crente olhou e ficou pensando e de repente disse, com cuscuz ou sem cuscuz, você vai sair em nome de Jesus. Ainda bem que ele sabia que o demônio não é confiável. Ouçam. Quando Jesus pergunta há quanto tempo ele está assim, o pai diz, ele está assim desde que ele era o quê? Desde que ele era o quê? Eu quero ver vocês.
eu trouxe para os seus discípulos e não puderam expulsá-lo. Ou seja, era um problema de longa data, sem nenhuma solução. Está fazendo sentido para vocês ou não? Que na pergunta de Jesus, olha todos os desdobramentos, era um problema de longa data, sem nunca ter se encontrado nenhum paliativo, nem dizer, não, eu encontrei uma pessoa que por uns meses ele ficou sem acontecer isso com ele, ficou alguns anos sem. Não. Era um problema de longa data, sem nenhum tipo de... E agora que aparentemente ele havia chegado perto de uma solução, ele havia se frustrado. Eu quero que vocês entendam isso. Quem tal você está passando isso? Por um problema em que você não encontra a solução, e ao que parecia ser a solução mais próxima, recente, você se frustrou. Não aconteceu. Então pense como agrava uma dor e a frustração de não resolver aquele problema. Está claro isso para você ou não? Jesus não só te ouve, como ele entende a sua dor. Inclusive se você estiver passando pela dor da frustração. Né? Que costuma dizer aqui um ditado, né? Nadou e morreu, mas você não vai morrer na praia. Quantos estão entendendo até aqui? Quantos estão entendendo até aqui? Diga assim comigo. Jesus está me dizendo, eu me compadeço da sua dor. Então é como se ele estivesse dizendo assim, eu não só te ouço, eu me importo. Vocês pegaram isso aqui? Eu não apenas te escuto, eu me importo. Vamos voltar para o Pai. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, ele, Jesus, é a expressão exata do Pai. Assim como o Pai é, Jesus o é também. Ok, olha o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, verso 7 e verso 8, na NVI. Vai lá comigo. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Você está sendo abençoado essa manhã, diga aleluia. Glória a Deus. O que é melhor, vir para a igreja ou assistir? Ainda passa Caldeirão do Hulk? Eu não assisto mais TV há muito tempo. Não esse tipo de TV. Não passa mais não? Botaram o que no lugar? Como é? Mignon? É mignon, é? Filé mignon, tá bom. Ok. O que é melhor, vir para a igreja ou ficar assistindo mignon? Eu espero que seja verdade, irmão. Espero que seja verdade. Oh, glória a Deus. Ok. Então preste atenção aqui. Olha como é tremendo estarmos na igreja e ouvir a palavra. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão do meu povo. Jesus viu a situação do menino diante dos olhos dele, sim ou não? Aí a Bíblia diz, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Jesus ouviu. Sim ou não? Ele escutou? Sim ou não? Mas olha que detalhe aqui. Pois me preocupo com o sofrimento deles. Assim como o Pai, Jesus ouve, Jesus vê e Jesus se importa. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua vida. Jesus se importa com a sua casa. Jesus se importa com o seu trabalho. Jesus se importa com a sua saúde. Ele se importa. Irmãos, não deixe... eu vou dar spoiler se eu falar isso. Mas vou chegar lá. Alguém me disse, fala pastor, eu vou falar. Só que eu vou encaixar o Lego na parte certa. Falando em Lego, essa semana eu vi, meu irmão, usando a linguagem aqui nossa de baiano, o bicho está pegando. Viu? Rapaz, como diz meu irmão pregador Lu, Jesus tem que voltar para buscar sua gente. Rapaz, está cada dia pior o negócio. Essa semana eu vi uma matéria do pessoal aí, desse movimento, da sopa de letrinhas. Quem tem entendimento sabe o que eu estou falando. Esse movimento aí que tem um bocado de letra, e depois tem um símbolo de acréscimo. Cada dia as letras ficam maiores. Dizendo que o Lego é um brinquedo que intensifica essa ideia de dois gêneros. Porque os blocos para se encaixarem, um bloco é macho e outro bloco é fêmea para encaixar. Um representa a masculinidade e a feminilidade para se encaixar. Meu Deus. Até o Lego tem preconceito. Me deixe, viu?
Como diz meu querido pai, me faça uma garapa. Romper aí, tirar o quadro, né? Porque agora o quadro é negro, aí vai. O bicho não está pegando. Tudo tem preconceito enfiado, guardado, escondido. Mas vamos lá. Deus se importa com a sua vida. Se importa com cada situação da sua vida. Ele se importa com cada aspecto da sua vida. Agora, o detalhe aqui, vocês estão me acompanhando ou não? Vocês estão me acompanhando ou não? É que a Bíblia diz que Deus iria resolver a situação do povo, porque ele diz, eu me preocupo com eles. Amém? Deus está dizendo, eu me preocupo com você. Eu não quero que essa situação perdure na sua vida, permaneça na vida. Eu me importo, eu me preocupo com você. Por quê? Porque eu amo você. Você é meu povo. Você, meu filho, minha filha. Eu me importo com você. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Deus está falando com você? Diga aleluia. Aqui, verso 8. Ele diz, eu me importo, eu me preocupo com ele. Sim ou não? Aí a Bíblia diz, verso 8, por isso. Por isso é o motivo, sim ou não? Língua portuguesa, por isso é o motivo, sim ou não? Ouvi, vi, me importo. Por isso desci para livrar. Vê como Deus é diferente da classe política. Os políticos veem as coisas, eles ouvem as coisas, mas não estão nem aí para fazer nada. Porque na verdade não se importa. A Bíblia diz que Deus não é esse tipo de pessoa. Quando ele vê a situação, quando ele ouve o pedido, ele interfere. Ele vem e desce. Ele não fica de mãos cruzadas. Deus não está esperando você se acabar e dizendo, vamos esperar. Como se Deus estivesse brincando com a gente, como se nós fôssemos peças no tabuleiro. Esse não é o Deus da Bíblia. Não cria esse Deus na sua cabeça, de um Deus que não está nem aí para você. Não, a Bíblia diz, este é meu povo, de tal maneira que antes dele dizerem, Senhor, eu direi, eu estou aqui. Ele está dizendo, eu estou aqui. A Bíblia diz, clame a mim. E eu vou ficar calado? Não. Clame a mim e responder-te-ei. E eu vou falar coisas para você, segredos que você ainda não sabe. E um dos segredos que eu estou te dizendo hoje é, ouça Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ouve você. Ele vê sua situação, ele se compadece da sua situação e ele desce, ele interfere. Ele não fica olhando de longe. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Eu não sei se você viu esse vídeo algum tempo atrás. Eu para ser sincero, eu não sou muito fã de gato. Não é que eu maltrato nenhum animal, viu, irmão? Hoje tudo é complicado. Hoje a gente tem que falar as coisas bem explicado. Porque eu vi um pregador lá, o pastor estava metendo um pau nos gatos. Não pode, né? Daqui a pouco eu tenho alguma pessoa, um terrian dentro da igreja, dizendo que, pastor, eu me identifico como gato. Outro dia um policial parou um americano, e o americano se identificou como gato, e começou a ficar com aquela coisa toda, com o policial, e tentando atrapalhar a vida do policial, dizendo, eu sou gato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, de repente, o policial inteligente, disse, então você é um gato? Sou, porque eu me identifico como gato. Então, não sei se vocês sabem que pelas leis desse país, gatos não podem conduzir carros. Não saia do carro, por favor. Ah, como eu amo pessoas inteligentes, eles massageiam nossos cérebros. Alguém pode dizer aleluia? Escute. Deus está falando com você? Deus está te dizendo hoje. Eu me importo e eu interfiro. Não sei se vocês viram esse vídeo de um garotinho que estava brincando na porta de casa. Era um garoto pequeno. E ele corre para o lado de fora do condomínio, da casa dele, dentro do condomínio. E quando ele corre para o lado de fora, um cachorro, um pitbull, corre para cima do garoto. E quando o cachorro avança, a gata que estava dentro de casa, ela vê, e ela sai, e ela se coloca entre o garoto e o cachorro, e ela luta com o cachorro, infinitamente maior e mais forte do que ela, e vence. Porque naquela hora estava mais do que a força do felino, era o instinto dela em proteger a criança. Esse vídeo rodou, mostrando como um animal, né, pode ter esse instinto de proteção, mesmo não sendo a característica do animal, é um gato.
Eu fico imaginando, se um gato pode fazer isso, imagine Jesus, quando ele olha para você e percebe que tem alguém tentando tocar em você. Eu quero que você saia daqui hoje mais crente do que qualquer outra época da sua vida. Ele não está olhando apenas, ele está dizendo, eu vou interferir, eu vou entrar nessa situação, porque eu não ouço o seu pedido, eu apenas quero te dizer que eu escuto o seu pedido, eu olho e me compadeço de você, e eu vou agir por causa dessas coisas, porque eu me importo. É o que a Bíblia diz, por isso eu desci. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então diga assim comigo. Jesus escuta o meu pedido. Diga comigo. Jesus se compadece das minhas dores. E aqui o terceiro e último ponto. Deus está falando com você, diga amém. Ok. A Bíblia diz no verso 23. Volta lá para mim, por favor. Marcos 9, verso 23. Volta para o 22 para a gente criar contexto. Ok. A Bíblia diz: muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Olha a palavra, misericórdia de nós, de mim e do meu filho. O sofrimento é meu e dele e meu. Faz sentido para você ou não? É um sofrimento duplo. Ajude-nos. Só que ele diz, se puder. Tem muitos crentes assim, esperando que Deus se mova só por piedade. Estão tentando provocar que Deus tenha dó de você. E por isso que não entendem. E dizem assim, Deus, tem tanto tempo que eu estou te mostrando que eu sofro e o Senhor não faz nada. É porque falta isso aqui. A Bíblia disse, quando ele disse, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. A Bíblia diz que Jesus vai no verso 23 e faz uma pergunta. Verso 23, por favor. Se puder. Perguntou Jesus, lembre-se, novamente aqui. Perguntou Jesus. A Bíblia deixa claro quem fez a pergunta. Quem fez a pergunta? Se puder. Tudo é possível para aquele que... Uau, você já entendeu aqui? Você já entendeu aqui? O que Jesus está nos dizendo hoje com cada uma dessas perguntas? Lembre-se, o Pai disse, este é meu filho, a ele ouvi. Jesus fez perguntas, então devemos ouvir suas perguntas, porque suas perguntas revelam palavras para nós hoje. Eu ouço o seu pedido, eu me intero das suas coisas. Eu me compadeço da sua dor, inclusive do seu problema, ou talvez até da sua frustração em não conseguir resolver um problema de longa data. Mas Jesus está te dizendo hoje também, eu faço conforme sua fé. Tem que chegar nesse ponto. Eu faço, mas conforme a sua fé. Era onde Jesus estava querendo levar aquele homem. Quando ele disse, se puder. Tipo, é meio que uma dúvida. Se eu posso ou se eu não posso. Você está me pedindo para ser misericordioso. Você está me pedindo ajuda. Mas você ainda está em dúvida. Se eu posso ou se eu não posso. E eu entendo ele. Porque ele havia sido frustrado. Ele havia pedido aos discípulos de Jesus e eles não puderam expulsá-lo. Então eles disseram, e se acontecer de novo? Eu ver meu filho caindo de novo no chão. Porque o Senhor fez também uma oração, como seus discípulos fizeram, e nada aconteceu. Eu consigo compreender ele. Mas lembre-se, Jesus não trabalha com com o pensamento humano. Jesus trabalha com a sua palavra. E a meu pensamento humano deve se sujeitar à palavra de Deus. Jesus não quer se mover com dó de você. Ele quer se mover porque ele encontrou em você o único elemento ou a única linguagem que ele entende, que é a fé. Você quer ver Deus agir na sua vida? Então comece a pôr em prática esta palavra. Comece a mostrar para Jesus que você tem fé. Que você tem o quê?
que você não está em dúvida se ele pode ou não pode. Você está falando com ele, crendo que ele lhe ouve, crendo que ele se importa com você, ele ama você, e você está orando porque você sabe que ele pode. E ele mesmo disse, pode o quê? Tudo. Tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, você está parou para pensar que ele está dizendo que tudo é possível? Leia a Bíblia. A Bíblia está dizendo tudo é. Não existe uma situação, existem situações na sua vida que o médico diz, olha, isso aqui não tem jeito. Vai ter que tomar remédio o resto da vida. Mas não significa que Jesus não pode lhe curar, porque o médico diz. Não é que o médico está errado, é que o médico sempre vai bater no teto. Ele vai falar até onde a medicina vai. Até onde a medicina vai é aqui. Não tem nada de errado. Mas Jesus não está limitado pela medicina, pela ciência humana ou por nada. Jesus está te dizendo, eu posso fazer qualquer coisa. A Jesus a glória. Aplauda forte a Jesus. Dê glória a Jesus essa manhã, dê glória a Jesus, porque o seu milagre está descendo a montanha. Alguém pode dizer aleluia? Ok, diga comigo, eu faço conforme a sua fé. Ok, não vou ler esses textos, mas você pode anotar. Em Mateus 17, 19 a 20, esse eu vou ler. Bota aqui para mim, Mateus 17, por favor. Porque ele é o texto correlato, eu vou fazer questão de ler. 19 a 20, vai para o verso 19, por favor. Ok. Vocês estão me acompanhando ou não? Ok. Para você não achar que os discípulos não expulsaram o demônio porque comeram cuscuz, a Bíblia diz, mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular. Eu gosto disso. Né? Já tinham passado uma vergonha retada. E não queriam passar outra. Daqui a pouco Jesus dá na minha época diz assim, esqueci agora esse Brasil que a gente usava quando era garoto, mas daqui a pouco Jesus nos dá uma escaldada na frente de todo mundo, não vai ficar bem para a nossa casa, já passou por isso. Aí eu disse, vamos deixar para perguntar ele em particular. Ok, mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Repare, que não foi qualquer demônio, foi aquele era diferente. Ó, meu tablet está falando sozinho. Ah, a tecnologia abençoada de Jesus. Ok. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio específico? Fizemos tantas outras coisas. Aí Jesus responde, porque a sua fé é muito pequena. O problema estava que o demônio era grande, que o demônio era mais forte, porque eles comeram cuscuz. Não, irmão. Porque a fé deles era o quê? O problema estava em quê? Na fé. Vocês entendem? O Novo Testamento é a fé. Quando você lê a Bíblia por esse parâmetro, repare que, quantos aqui, diante de Deus, eu não quero que você fale isso porque está aqui na minha frente, mas quantos aqui, quando começaram a ler o Novo Testamento, com essa verdade de que o Novo Testamento é a fé, o Antigo é a lei, mas o Novo Testamento é a fé e não a graça. A graça faz parte da fé. Mas todo o Novo Testamento você não recebe as coisas pela graça, você recebe pela fé. Sim ou não? E a própria Bíblia diz, antes de ser revelado o caminho da fé, o nosso aio, o nosso pedagogo era a lei. Então quem substituiu a lei não foi a graça, foi a fé. A diferença é que na lei eu tenho obras, na fé eu tenho a graça. Quantos aqui, quando começaram a ler o Novo Testamento, sabendo que o Novo Testamento era fé, as coisas se descortinaram para você? Você hoje entende mais do que antes. Amém. E os outros que não levantaram a mão foi por quê? Não estou nem lendo o Novo Testamento, né? Não, pastor, eu estou ouvindo a oração do bispo. Pensa que eu não estou sabendo? Não, eu sei que você está ouvindo a oração do bispo. Vem para a igreja, vê a mensagem do pastor Cristianinho, mas fica ouvindo o bispo, a oração do bispo. Ok, vocês estão rindo porque eu estou sabendo. Pastor, Deus que te revelou, não estou revelando não, meu. Isso não é revelação, não, que eu não faço essas coisas. Ok, porque a sua fé é muito o quê? Respondeu Jesus, eu lhe digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria, e nada seria impossível para vocês. Ok, Jesus está te dizendo, eu faço conforme a sua, e se você tiver fé, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Alguém pode dizer aleluia?
Ok, Jesus censurou então a fé pequena dos seus discípulos, está aqui no texto. Jesus desafiou a incredulidade do pai do menino. Lembre-se, a dúvida é uma incredulidade. Tanto que o pai disse, você pode crer? Ele disse, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Engraçado o que ele disse. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é, Jesus, eu creio, mas eu não consigo permanecer crendo o tempo todo. Eu tenho dúvidas. Está fazendo sentido para você ou não? Então, Jesus desafiou a incredulidade ou a dúvida. Eu até prefiro. Jesus desafiou a dúvida do pai do menino em Marcos 9, 23 e 24. Você pode anotar a referência. Então, perceba que tudo é sobre a fé. Jesus censurou a fé pequena dos discípulos em Mateus 17, 19 a 20. Jesus desafiou a dúvida ou a incredulidade do pai do menino, Marcos 9, 23 e 24. E Jesus garantiu que tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Alguém pode dizer aleluia? Então, todos os textos falam sobre o que no final das contas? Fé. Jesus disse, censurou a pequena fé dos discípulos, desafiou a dúvida do pai ou a incredulidade, como você queira, e Jesus declarou para todos os crentes que tudo é possível àquele que crê. Então, no final, tudo tem a ver com o quê? Com fé mesmo. A fé é o Novo Testamento e ponto final. A fé é o Novo Testamento. A nova aliança é a fé. A antiga aliança é a lei. Quando vocês entenderam até aqui, diga amém. Ok. Texto conhecido, Mateus 8, 13, NVI. Põe aqui no texto. Põe aqui na tela. Já estou encerrando a mensagem. Deus vai falar com você, diga amém. Ok. Então, Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Jesus não disse como eu creio. Jesus disse como você creu. Pare de ser gospel. Jesus não disse como eu criei. Eu tenho o poder de fazer qualquer coisa, mas vai acontecer conforme você crê. Se você crê que eu posso curar uma dor de cabeça, então eu vou curar a dor de cabeça. Mas se você crê que eu não posso curar uma enxaqueca de anos na sua vida, então eu não posso. Não é porque eu não tenho poder. Para mim a dor de cabeça é a enxaqueca, tudo para mim é a mesma coisa. Foi o que Jesus disse, ele não perguntou o que é mais difícil, ele disse, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou o paralítico levanta-te e anda. Ele não disse que é o mais difícil. Ele perguntou o que é o quê? O que é mais fácil? Jesus disse, em meu nome, curarão enfermos, limparão leprosos, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, falarão novas línguas. Ele colocou tudo no mesmo lugar. Ele não colocou em níveis diferentes. Aos que creem em meu... Quantos aqui creem? Ok. A questão é que Jesus disse, eu vou fazer conforme você crê. Está aqui escrito. Então Jesus disse ao centurião, vá, conforme você crê, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Foi o testemunho. Meu irmão, vocês percebem como essa igreja vive um espírito de alinhamento? Eu não conversei com a Daniele. Eu ouvi o testemunho de Daniele poucos minutos antes do culto começar. E não foi o que aconteceu? A Bíblia diz, na mesma hora. Não foram dias depois, na mesma hora. Aconteceu conforme creu. Conforme você crê. Alguém pode dizer aleluia? Então é assim comigo. Jesus não fez por dó. Jesus fez porque houve fé. Amém? Ele vai se compadecer de você, mas ele vai fazer conforme a sua fé. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Eu quero te mostrar uma coisa, um detalhe aqui muito importante. Você está me acompanhando, diga amém. Vai comigo em Marcos 9, verso 25. Depois que o pai venceu ali a dúvida dele, Jesus demonstrou que ele precisava crer.
Ok. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, porque nada mudou, o povo é curioso igual hoje. Sim ou não? Quantas vezes você já esteve no trânsito e disse, meu Deus, que trânsito ruim, por que, que os carros não estão passando? Se olhar assim, não encontra. Aí de repente você percebe por quê. É porque alguém que está fora da pista, caiu da moto, sei o quê, todo mundo passa com o carro. A pista está livre, não tem nada. Às vezes a moto, o cara está já está no passeio, no canteiro. Olha o povo, ó. Lembrei da véia que botou a cabeça do lado de fora para ver a conversa da outra e o portão do automóvel fechou o pescoço dela aqui. Tem muita gente assim, que já tomou pedrada porque foi ver a briga dos outros. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, que o pessoal começou a juntar, repreendeu o espírito impuro dizendo, Jesus não entrevistou o diabo, vocês repararam isso? Que Jesus não entrevistou o diabo? Entrevistou? Dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Alguém pode dizer aleluia? Ele dá uma ordem. Ok, o espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. Mas a Bíblia diz aqui o detalhe. O menino parecia morto. O murmúrio que correu pela multidão é, ele morreu. O diabo vai mentir para você. Jesus acabou de fazer o milagre. Mas antes do diabo ir embora de vez, ele deixa o menino como se estivesse morto. Porque o diabo sempre vai mentir para você. O que correu entre as pessoas era que aquele menino estava o quê? Morto. Você vai começar a orar por algumas coisas na sua vida e o diabo vai mentir dizendo para você que as coisas estão piores, que era melhor você parar de orar, que estava melhor quando você não estava orando por aquilo. Começou a orar pelo aquilo, ficou pior. Começou a orar, não ficou pior. Quanto mais você ora, parece que a fervura aumenta, o calor aumenta. O diabo mente para você. Tudo que o diabo quer é que você pare de orar. Porque ele sabe que as coisas acontecem quando Jesus ouve a sua oração. Porque Jesus te escuta. Seu milagre está descendo a montanha. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que quando o menino foi jogado no chão, parecendo que estava morto, e um murmúrio ocorreu de que ele estava morto, porque o diabo mente. O diabo mente para você, ele vai dizer que as coisas estão piores, ou melhor, ele vai dizer que acabou, ele vai dizer o que ele disse, pare de orar pela menina, a menina morreu, o diabo mente. Pare de orar por isso que não tem jeito. Vocês estão ouvindo isso ou não? Nós precisamos ser libertos hoje, o diabo mente para você, ele diz que não tem mais jeito, mas é uma mentira. Você está lidando com Deus do impossível, todas as coisas são possíveis, aquele que crê, não há situação que ele não possa mudar. Mas o diabo mente e diz, ele está morto. Em outras palavras, ele deixou o menino como morto. Agora, olha o detalhe aqui. Vocês estão me acompanhando ou não? Verso 27. Ah, uma palavrinha tão pequena, gente. Uma palavrinha tão pequena. O diabo deixou o menino como morto. E a multidão disse, realmente, ele está morto. Eu estou vendo, esse menino morreu. Eu não estou nem vendo a barriga dele se mexendo. Você está vendo? Olha, fica olhando. A barriga do menino está parada. Ele não está respirando. Alguns ali, quem sabe, são muito gospel e disseram, na hora eu vi o espírito dele saindo do corpo, misericórdia. Eu vi na hora. Ó, a unha está roxa. Se o menino estava de olho aberto, olha lá, a pupila dilatou, já foi. Tadinho do menino. Era melhor o menino endemoniado vivo do que liberto morto. Uma palavra pequenininha diz assim, mas... Uau. O diabo deixa ele como morto. Mas a Bíblia diz, mas... Diga comigo, mais. Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Jesus toma o menino pela mão, o levanta e o deixa de pé. Vai comigo, verso 18. Verso 18, vai lá comigo.
Vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia diz, verso 18: sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o em que lugar? Vocês perceberam que o diabo e Jesus estão em lados diferentes? Estão em lados opostos? Toda vez que o diabo pegava o menino, jogava o menino onde? E de onde foi que Jesus levantou o menino? Está vendo que o diabo mente para você? O diabo entra na sua vida para jogar as coisas no chão. Jesus entra na sua vida para levantar. Agora escute, ele não levanta, ele deixa de pé. Ele não levanta, ele deixa de pé. Ele levanta, ele deixa de pé. Ele levanta, ele deixa de pé. Este é o Jesus que eu e você servimos. Sempre que o diabo pegava o menino estava no chão. Jesus disse, epa, saia e não volte. Sabe o que vai acontecer? Nunca mais ele vai ficar no chão. Porque eu o levantei para ele permanecer de pé. Sabe por quê? Eu não melhoro sua vida, eu mudo. Eu não sou o Deus do band-aid, do esparadrapo. Eu sou o Deus que cura a ferida. Alguém pode dizer aleluia? Por que isso aconteceu? Porque, irmãos, isso tudo aconteceu porque o milagre estava descendo a montanha. Tudo estava acontecendo aqui embaixo. Tudo isso estava acontecendo, aquela confusão, os discípulos não conseguiam expulsar o pai deprimido, triste, frustrado, tudo acontecendo aqui embaixo, no nível sol, ele estava lá em cima. Você não sabe, você não está vendo nada, porque o seu milagre está vindo de cima, ela vem do alto. A Bíblia diz, ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, vem de cima. O seu milagre não vem do chão, vem de cima. O milagre estava descendo a montanha e ele não sabia. Mas quando o milagre desceu, o que é que o milagre fez? O milagre pegou o menino e o colocou de pé. O menino que um dia o diabo derrubava. O milagre desceu a montanha para levantar alguém que o diabo nunca mais ia derrubar. Seu milagre está descendo a montanha agora mesmo. Está vindo de cima. Seu milagre não vem daqui de baixo, vem de cima. Seus problemas vêm daqui de baixo. Você não tem problemas de cima. Vou repetir, você não tem problemas de cima. Seus problemas são daqui de baixo. Mas seu milagre vem de cima. O diabo derrubava o menino todo o tempo. Bastou um momento de Jesus entrar na vida do menino. E Jesus disse, eu sou o oposto. O diabo quer ver você no chão. Eu quero ver você de pé. Eu te levanto para você permanecer. Começa a dar glória a Deus aí. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Pastor, a gente é a igreja pentecostal, é? Nós somos a igreja que foi derramado o Espírito do Pentecostes. Então dê glória a Deus. Então dê glória a Deus. Aleluia. Ok. Vocês querem ainda receber a cereja em cima do sorvete? Ok. Olha como Jesus está em lados do diabo, está no lado oposto. Para encerrar, esse é um texto maravilhoso. O milagre desceu a montanha para tomar o menino pela mão e pôr aquele de pé. Aquele que o diabo um dia derrubava. Vocês entenderam isso ou não? Mas olha como isso é tremendo. Salmo 145, 14, NVI. É o último texto. Põe aqui para mim. Salmo de número 145, verso 14, NVI. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos que estão abatidos. Qual foi a palavra que mais me chamou a atenção? Foi que nas duas partes do texto diz todos. Diz o quê? Todos. Se são todos, então você está incluso. Não importa se você é novo, se você é velho, se você é alto, se você é baixo, se é homem, é mulher, se tem 10 anos de crente, se você passou pelaquela porta agora. Se você está ouvindo uma mensagem cristã pela primeira vez, não importa, a Bíblia diz todos. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos que estão abatidos. Receba em nome de Jesus. Você não vai ficar no chão, não vai ficar prostrado, não vai ficar caído, não vai ficar abatido. Esse não é Jesus. Jesus não te abate, Ele te levanta. Ele te coloca de pé. Se você se
Se viu abatido, já sabe de onde veio a pancada. Veio do diabo. Não foi Jesus que lhe bateu para você cair. Se alguém estava tentando passar rasteira em você, foi o diabo, não foi Jesus. Jesus te levanta e te permanece. E para você permanecer, de pé. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Ok. Diga comigo, meu milagre está descendo a montanha. Diga comigo, meu milagre está descendo a montanha. Porque o meu milagre vem de cima. Os meus problemas são de baixo. Mas a minha resposta vem de cima. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia.